Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Olá, ouvintes. Esse é o último episódio do IBRAcast de 2023. A gente está aqui também durante o Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC, no encerramento. E a ideia hoje vai ser um pouco diferente dos nossos episódios. Hoje é um videocast, uma espécie de mesa redonda, com alguns convidados. E a gente vai fazer um bate-bola a gente vai falar de alguns temas diversos que geram algumas controvérsias, temas quentes e perspectivas do direito concorrencial no Brasil para os próximos anos. E cada um dos convidados vão responder com respostas rápidas, curtas, de 2 a 3 minutos. Então, eu estou aqui com os convidados René Medrado, Caio Mário, Priscila Brolio, Bruno Drago, a Vivian, que é a âncora do podcast, o Tito Andrade, Guilherme Ribas e Bárbara Rosenberg. Bem-vindos. Obrigado. Vamos começar. O primeiro tema é sobre condutas unilaterais, organização e efetividade. E eu vou passar para o Bruno Drago. Obrigado, Flávia. Prazer estar aqui nesse último videocast, né, eu diria, de 2023. E comentando rápido aqui sobre condutas unilaterais. Tá? O meu entendimento aqui é que desde 2017, 2018, quando nós tivemos ali a chegada do superintendente Alexandre Cordeiro e do presidente Alexandre Barreto à época, condutas unilaterais se tornaram uma prioridade para o CAD naquele momento, né? Nós vimos ali obviamente, de uma redução, inclusive, no número de leniências, na abertura de investigações de cartéis, e o que nós vimos de lá para cá, além de mais recentemente a criação de uma nova coordenação, uma coordenação especializada em processar aí condutas unilaterais, os números que eu consegui obter aqui, nós tivemos mais ou menos umas 10 decisões condenatórias, mais 70 arquivamentos e pelo menos 7 TCCs que envolviam condutas. Tá? Então, são números que eu acho que dizem alguma coisa, né? Os casos que são mais investigados, na minha percepção, são exclusividade, self-preference e recusa de acesso. Eu acho que foram algumas das decisões que nós tivemos também. Tá? Também ontem eu acho que nós ouvimos a Carolina, que é a coordenadora dessa CGA, dizendo que o CAD tem sido mais conservador, né, no sentido de indeferir muito mais as medidas preventivas do que concedê-las, né? Uma discussão é se isso tá correto ou não. Certamente as preventivas são medidas aí que têm que ser muito bem dosadas, né? Então, aí tem essa tendência do CAD de ser um pouco mais conservador. Eu acho que o desafio disso, o desafio que nós temos nas condutas unilaterais é que conduta unilateral, diferente de uma conduta coordenada, ela exige uma instrução muito mais detalhada, exige ali um balanceamento, né, dos efeitos dessa conduta, e obviamente você tem uma curva de aprendizado sempre das autoridades em como é que se processa isso, né? Então, eu acho que o CAD tem vindo nessa curva de aprendizado, e aí, obviamente, ele tem que usar melhor os instrumentos, né, que estão à disposição dele para serem utilizados na persecução dessas condutas unilaterais. Uma coisa que eu acho que se discute muito, né, principalmente fora do país, e aqui está começando também, a utilização da alocação do ônus probatório, né? Como é que você faz isso numa conduta unilateral? Sempre um tema muito complicado, muito controverso, mas que nós precisamos entrar nesse debate. Tá? Então, eu acho que eu paro por aqui, um pouco da minha visão, rapidamente aqui. Obrigada, Bruno. Eu vou passar a bola agora para o Guilherme Ribas, fazer comentários sobre esse tema, e também se você entende que a gente pode ter um boom de investigações de condutas unilaterais, assim como a gente teve de cartéis. Obrigado, Flávia. Obrigado, Vivian. Prazer estar aqui com vocês. A gente terminou agora o Seminário Internacional, como o Bruno disse,
E acho que realmente um dos painéis que mais chamou a atenção foi o de condutas unilaterais, e a Carolina Helena Antunes, que chefia a CGA 11, responsável por condutas unilaterais, trouxe alguns números muito impressionantes. Tanto de encerramento de investigações, seja com arquivamento definitivo, seja para fins de prosseguimento da prossecução das empresas, mas dizendo que agora eles têm mais uma estrutura. Essa coordenadoria foi criada na gestão Barreto logo no início de 2022, justamente para coordenar melhor os trabalhos, e agora eles têm mais estrutura, segundo nos foi dito aqui, para investigar com mais profundidade, com mais qualidade. Então a gente espera um aumento, isso foi dito pelo governo, um aumento de casos dessa natureza, com muita parcimônia, com os desafios que o Bruno trouxe, né, de como vai ser feita a análise. E nesse sentido, uma coisa que é digna de nota, que acho que vale aqui para nós da iniciativa privada prestar atenção, é o manual de análise de condutas unilaterais, que está para sair. Ele está sendo gestado, essa coordenação está responsável para preparar esse documento, e vai ser um documento que vai trazer, um guia interno, mas disponível ao público, para como os técnicos têm que analisar as condutas, e aí tem um capítulo geral e um capítulo individual para cada tipo de conduta, inclusive com um apêndice ali dedicado a mercados digitais. Então vale a pena a gente conferir. Obrigada, Guilherme. Eu vou continuar com você, porque o tema 2 é sobre leniências e processos administrativos. Eu queria que a gente acabou de ver a assinatura de um convênio entre CGU e CADE, e aí eu queria te perguntar se a gente está num caminho de um balcão único para a leniência. Olha, Flávia, essa é uma pergunta que o tempo dirá, né? É difícil responder agora, mas esse gargalo da negociação de casos de cartel envolvendo corrupção com as duas agências é gigantesco. Ele desincentiva as empresas, e os nossos clientes a todo momento veem as dificuldades de fazer a celebração desses acordos simultaneamente. O CADE ele respeita muito bem a regra de ouro da leniência, que é sempre deixar o proponente da leniência numa posição melhor do que ele estaria se não fizesse o acordo, ou em comparação com as outras empresas que estão sendo investigadas, mas isso não é verdade com relação à CGU, que ainda é uma autoridade que está na sua infância ou adolescência quando se trata de negociação de acordos. Acho que hoje a gente tem um time muito bom que está conduzindo esse processo, tentando melhorar as relações com o CADE para tentar ter mais eficiência nessa negociação. Então a gente espera que com a celebração desse convênio, que foi anunciado hoje no seminário do IBRAC, haja uma maior eficiência. Porque acho que só um número, né? A gente viu aqui durante o painel e em eventos internacionais que a gente participa, a leniência tem caído ao redor do mundo. E as três principais dificuldades, obstáculos que contribuem para esse processo são justamente a falta de coordenação entre as autoridades, e aqui então a gente tem esse exemplo de AGU e CADE, mas também com relação a autoridades de concorrência mundo afora, e o principal motivo, que é o incremento das ações de reparação mundo afora, são o enforcement privado que vem crescendo no Brasil, a gente vai falar daqui a pouco disso, né? Ele é muito forte em outros países e vem contribuindo muito para desincentivar as empresas de buscarem essa linha de acordo. E a terceira, que é o que a gente disse, autoridades aí mundo afora não respeitando a regra de ouro, que precisa ser respeitada se a gente quer voltar a ter mais leniência. Tá. Tito, em linha com essa parte final aqui da fala do Guilherme, que ele fala do arrefecimento das leniências, não só no Brasil, como em outras jurisdições, queria que você fizesse comentários. Obrigado, Flávia. Obrigado, Vivian. Primeiro, parabéns pelo
podcast, pela sequência, esses últimos 2 anos, né, de podcast. Eu acho que se tornou um dos podcasts mais importantes da área. Parada obrigatória, ouvir obrigatório para quem gosta de antitruste. Então, parabéns pelo trabalho de vocês nesse último ciclo. Um privilégio enorme estar com esse grupo estelar aqui de advogados. Então, a partir daí eu começo a fazer brevíssimas observações, muito em linha com o que o Ribas já colocou, e aí sendo bastante pragmático. Hoje, quando um cliente nos chega com um pedido de uma leniência, uma discussão de um caso potencial e pede para que a gente mapeie os potenciais riscos, a gente tem muita dificuldade de fazer essa avaliação de forma bastante clara. Então, no Brasil, o Ribas tocou um pouco no exterior, mas no Brasil, eu acho que foi o Floriano que chamou isso no último podcast de vocês, tem um concurso de carrascos, né? Você não sabe quem vai bater mais, qual cabeça que vai rolar primeiro. Isso gera um enorme desincentivo para que qualquer cliente, para qualquer empresa, ou mesmo até, eventualmente, uma situação de um indivíduo, possa propor ou tentar negociar uma leniência. A gente espera que seja com esse movimento inicial de CGU com CAD, ou seja, com uma racionalização em relação às próprias demais autoridades, que a gente comece a evoluir. Eu acho que o número trazido da Fernanda foi que tem aparentemente 10 leniências em curso hoje, o que já é um número melhor do que a gente vem tendo. No exterior, eu também ouvi recentemente, e aí por parte da autoridade inglesa, especialmente, que há um número também considerável de leniências no pipeline. Então, talvez a gente esteja aí iniciando uma nova fase, um novo avanço, e que só vai acontecer, de fato, se todas essas questões forem endereçadas. Então, falta cooperação, falta coordenação das agências. Eu acho que isso é indispensável para que a gente tenha segurança jurídica e previsibilidade. Sem isso, eu vejo muita dificuldade de um avanço na nossa política de leniência. Obrigada, Tito. Só para fazer um registro aqui, que esse é um ciclo de 2 anos, mas o IbraCast tem 4 anos e começou na diretoria da Priscila e foi muito incentivado também por ela e pelo Bruno. Então, a gente está completando hoje 4 anos de IbraCast. Muito obrigada a todos que estão aqui. E acho que a gente vamos começar sobre o tema de TCC, né? Outro instrumento consensual na política de combate às condutas anticompetitivas. E a gente viu que 5 TCCs foram assinados esse ano. O Barreto também falou que não há negociação em curso que não seja concluída. Achei interessante também essa questão da negociação ter sido mais rápida ultimamente. Mas a gente vê um arrefecimento do número de acordos, principalmente quando a gente fala de 2021. Né? Acho que nesse ano era 38 acordos e a gente sentiu esse baque, né, de 5. Acho que ainda pode ter algum aí de estoque, mas queria ouvir um pouco de você, Bruno, se a sensação é que vai ter uma retomada, que agora que a gente tem mais previsibilidade e segurança jurídica, ou também sofre um pouco esse exercício que a gente está vendo nas leniências. Obrigado, Vivian. Acho que vale fazer uma curta retrospectiva histórica aqui, mas eu acho que pós-Lava Jato, eu acho que nós tivemos um incentivo muito grande na política de TCCs do CAD. Acho que um número que impressiona é que de 2017 a 2023, tá, foram mais de 200 TCCs assinados. Isso é um número bastante alto e, obviamente, pega, acho que dois períodos aqui que eu queria mencionar. A discussão que a gente tinha ali logo após a Lava Jato, né, e este termo foi bastante ouvido, era se o copo havia transbordado, se o copo dos TCCs havia transbordado. A gente via muito TCC, inclusive, sem que houvesse ali uma contribuição à investigação efetiva, porque acho que o interesse ali era muito mais resolver a situação e seguir adiante, né? E aí eu acho que isso foi até a mudança que nós tivemos 4 anos atrás da composição do tribunal. E a nova composição do tribunal passou a questionar muito mais, né? Passou, inclusive, a questionar essa questão das contribuições à investigação. E aí eu acho que houve, por um determinado momento ali, um certo receio mesmo da própria SG de levar adiante negociações, porque ela não sabia o que esperar do tribunal, né? E eu acho que isso foi se consolidando, por isso que eu acho que a gente tem um hiato aí de TCCs, né? Inclusive, acho que em 2021 o número foi bastante baixo,
e primeiro semestre de 22 nós não tivemos nenhum TCC, e aí quando nós tivemos a alteração assinado, e aí quando nós tivemos a alteração do tribunal, né, a SG eu acho que passou a ter mais segurança em conseguir levar os TCCs adiante, e aí nós tivemos uma retomada dos TCCs, tivemos mais de 38 TCCs, como você mencionou, assinados naquele período, e assim vem. Mas a minha percepção é que talvez exista um novo padrão para firmar TCCs, né, que é uma contribuição à investigação mais efetiva. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que observar, se de fato existe isso, se a política de TCC está mais seletiva ou não. Tá? Ótimo, eu queria escutar um pouco da Bárbara, também tomando um pouco do que você falou, Bruno, a gente tem visto TCCs no tribunal, né, que acho que também pode ser um movimento interessante daquele movimento que a gente viu de pagar para sair, né, e aí não ter essa contribuição material, que às vezes é muito importante para a empresa. Queria escutar um pouquinho de você, Bárbara. Perfeito, obrigada, Vivian. Eu vou aproveitar para também cumprimentar meus colegas aqui. Obrigada pelo convite, Flávia, Vivian. Também sou uma grande admiradora do podcast de vocês, super fã. Então, uma honra estar aqui. Eu vou pegar um gancho na tua pergunta, Vivian, para começar dizendo, eu sou muito fã de soluções negociadas de forma geral. Me parece que é a velha história de que, às vezes, um mau acordo é melhor do que uma boa briga. E dentro dessa lógica, eu acho que tanto tribunais feitos no âmbito da Superintendência Geral, onde haja contribuição efetiva, quanto tribunais que sejam feitos realmente como pay to go no tribunal, que sejam pagos valores que sejam relevantes para serem suficientes para deterem futuras condutas, etc. Evidentemente, a gente está trabalhando dentro de uma lógica de um acordo que seja efetivo. Mas eu acho que eles podem ser muito bem vistos, ainda mais com o judiciário, que pode levar anos no Brasil, que você não tem vantagem de ficar judicializando anos. Eu acho que o efeito dissuasório acaba sendo, inclusive, maior. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que sim, passaram a existir mais acordos no tribunal, porque eu concordo totalmente com o Bruno, que a SG segurou um pouco. Esse número mesmo de 40, etc., eu acho que ele é um número razoavelmente artificial, porque acho que a Lava Jato infla, né, muito esses números, 38, 200, né, os números que a gente escuta. Então, acho que a gente não tem que se iludir de que houve uma queda brutal, porque eu acho que os números da Lava Jato distorcem um pouco. Eles são, claro que são acordos, mas eles trazem uma perspectiva também que não necessariamente reflete a nossa realidade daqui para frente. Dito isso, eu queria gastar um minutinho falando um pouco dos TCCs em condutas unilaterais, porque eu acho que esse é um outro aspecto. Esse ano a gente teve 2 acordos no tribunal, né, no caso de iFood e Ambev, mas também houve outros acordos negociados no âmbito da superintendência, outros 3 acordos no mercado de passagens de ônibus, e o ano passado alguns casos feitos na superintendência geral. E eu queria casar isso com o comentário anterior sobre condutas unilaterais. Eu acho que nos casos de conduta unilateral, os acordos também podem ter um valor imenso, dentro da lógica de que os casos de conduta unilateral levam muito tempo, é muito difícil saber qual será aquela conclusão. A briga por medidas preventivas, e o aspecto foi mencionado aqui de alguma maneira, às vezes levam tempo, isso pode ser judicializado, e me parece que para os casos de conduta unilateral, a saída por TCC pode de fato ser uma vantagem, desde que a parte, evidentemente, cesse a conduta naquele momento, a autoridade poupa os recursos de uma investigação que talvez levasse 8, 10 anos, talvez levasse mais tempo do que uma investigação até de cartel, e que eventualmente poderia acabar sendo judicializada por mais muito tempo. Então, eu acho que em algum momento houve uma percepção de, será que fazer muito acordo é algo que deve ser mal visto pela autoridade? Eu tenho a visão diametralmente oposta. Acho que acordos efetivos podem ser muito positivos como desdobramento da efetividade da Lei de Defesa da Concorrência, e não me parece, só para deixar aqui o último ponto, que necessariamente nos casos de conduta unilateral tenha que haver contribuição pecuniária. A gente tem visto posições diferentes, algumas pessoas tendem a endurecer um pouco. Eu, aliás, sou da visão que, em regra, não deveria existir, principalmente quando os acordos são feitos numa etapa inicial, e eu tenho essa posição aí há bastante tempo, mas eu acho que é um ponto de atenção importante. Super interessante esse ponto, porque a gente viu o report da OCDE como uma crítica, né, na atividade do CAD por fazer esses TCCs em condutas unilaterais, e aí o mérito do caso não é enfrentado, e talvez nesse contexto não se sinaliza como determinada política comercial tem que ser desenhada. Ao que o Alexandre Cordeiro pontuou, o acordo em si é um tipo de sinalização.
se eu estou fazendo um acordo, Não tenho dúvida. é porque eu não estou legal com a conduta, né? Então, só para fazer esse registro, que eu achei super interessante. Poderia Sim, fazer só claro. uma observação, Vivian, aqui sem, de novo, e concordando inteiramente com o que a Bárbara colocou, mas você pega esses casos, iFood, Gympass, acho que Caixa também um pouco parecido, Ambev, no final do dia eles tratam ainda basicamente de exclusividade, quer dizer, a gente ainda não está discutindo teorias novas em relação a esses assuntos. Nada contra exclusividade, nada contra se decidir os acordos e TCCs, eu acho que são ótimos, e de novo alinhado com a Bárbara, mas a gente ainda está para ver um avanço na discussão de unilateral, saindo um pouco daquilo que é mais tradicional em relação ao histórico do CAD. Não, perfeito, que você me deu a deixa da minha próxima pergunta para a Bárbara. O antitruste tradicional ou não tradicional? E eu queria trazer o elemento do mercado de trabalho para alguma análise. A gente está falando de conduta aqui, né? E a gente vê uma preocupação sensível em relação ao mercado de trabalho. A gente tem essa investigação em que vários TCCs foram firmados. Que tipo de sinalização é dada num contexto em que há uma investigação e que acordos são firmados? Se a gente está vislumbrando um novo antitruste ou se isso é parte do antitruste tradicional, porque no final do dia o custo com mão de obra não deixa de ser também uma variável importante para a competitividade. Perfeito, eu sou uma pessoa nesse ponto bem tradicional, tá? Eu gosto do antitruste tradicional aqui, eu não sou do antitruste 2.0, eu sou das mais velhas aqui, então acho que estou em casa. Eu acho que esse caso do mercado de trabalho, Viviane, é um caso bastante interessante e que virou assim um pouco vedete, todo mundo fala do caso, mas eu acho que é importante diferenciar que o caso que a gente tem no Brasil é um caso de troca de informações no mercado de trabalho. Ele não é um caso de no poach, não é um caso de wage fixing, desculpa, estou usando os termos em inglês, mas é porque esses são os termos que nas investigações internacionais existem. Aqui no Brasil a gente não tem de fixação de salário ou de algum acordo de não contratação. Nesse sentido, esse caso, de fato, me parece que começou como um embrião de troca de informações, que é um ponto que o CAD já tem sinalizado como um ponto de atenção. Não descarto que o mercado de trabalho possa ser um trabalho, então, nesse ponto, eu não tenho uma questão com isso, mas me parece que ali existe uma discussão sobre que tipo de troca de informação efetivamente é passível de ser sancionada. Eu acho que quando você observa uma série de acordos, de fato o caso ganha uma outra robustez, né? E aí a gente está observando, inclusive porque a gente vê que existe uma decisão judicial, né, com uma sinalização de que os aspectos laborais devem ser levados em consideração, na verdade não é uma decisão, né, a manifestação do Ministério Público de que as questões trabalhistas devem ser levadas em consideração na análise antitruste, esse tipo de coisa. Então acho que a gente está num modo de atenção. O que eu tenho observado é que por hora a gente tem um único caso, é um caso que agora deve acelerar, porque a gente viu uma série de acordos, deve começar a parte mais de instrução, mas o que a gente observa é que um recado foi dado importante nesse caso, independentemente do desdobramento que ele tem, de qual é a minha opinião especificamente em relação a ele, não me parece ser um caso forte, é uma opinião pessoal minha, mas evidentemente eu também represento um cliente ali, então minha opinião pode ser viesada e é irrelevante, eu sempre digo, a minha opinião ela é irrelevante a não ser para fins de discussão. Mas o que eu acho que é importante sim desse caso é que ele trouxe, do ponto de vista das empresas, uma atenção em relação ao assunto que não estava na mesa, que é trocar informação pode ser sensível e trocar informações, ou eventualmente até combinar coisas no mercado de trabalho também pode ser sensível. Então, a gente tem visto muito compliance sendo feito pelas empresas, querendo entender o procedimento, que eu acho que esse é um lado positivo de qualquer advocacy que o CAD faz a partir dos seus trabalhos. O desdobramento desse caso, acho que a gente ainda tem um tempinho aí para... Eu só queria te corrigir que a sua opinião nunca é irrelevante, Bárbara. Acho que você é uma referência, que faça um elogio público. Obrigada, Bárbara. Então, eu vou passar aqui também para a Priscila para tecer algumas considerações em relação ao mercado de trabalho. Bem, eu vou concordar com a Bárbara, né? Primeiro, boa tarde aqui a todos, né? É um prazer estar aqui, principalmente por ser o podcast, o videocast, agora uma evolução, mas que a Vivian propôs há 4 anos atrás, que o Lauro, então presidente do IBRAC, aprovou, e que eu acho que é uma iniciativa de muito sucesso, né? Eu já ouvi enfim, pessoas do CAD, todo mundo ouve o IBRAcast. Então, queria parabenizar quem deu seguimento a esse projeto, a Vivian, a Flávia aqui. Bem, mercados de trabalho. Eu vou concordar com a Bárbara em relação
inclusive ao direito antitruste tradicional, quero até pegar um pouco desse tema, porque eu acho que o mercado de trabalho, para mim, está dentro do antitruste tradicional, né? Claro, é um tema que vem sendo muito discutido globalmente e o Brasil nunca fica de fora dessas discussões globais. Mas eu entendo que é um caso que já vem na esteira, talvez, do caso de troca de informações em autopeças, em que o CAD passou a questionar informações de naturezas um pouco, né, saindo um pouco daquela discussão de preço, de desconto, então começou a discutir outros tipos de informações. E acho que em compliance, que a gente percebe quando a gente está discutindo compliance, levando treinamento de compliance para clientes, é que isso é muito novo para as empresas, realmente, né? Então, mas acho que é um cuidado a ser tomado, dado que o CAD abriu essa investigação, então sinalizou claramente que esse tipo de informações pode ter sensibilidade, assim como fez no caso de autopeças em relação a outras informações. Eu queria comentar também, quer dizer, para mim ele é muito o antitruste tradicional, porque é a tese do poder de compra, né, de você eventualmente prejudicar o mercado de trabalho, principalmente isso acontece principalmente quando você tem uma mão de obra muito especializada. Não é, de novo, esse caso em questão, mas acho que o que está se olhando hoje é justamente o prejuízo ao mercado de trabalho, mas que acho que o CAD pode vir, sim, a olhar, não sei de nenhuma informação privilegiada, mas acho que o CAD pode vir a olhar para esse lado do poder de compra. Eu posso só fazer um complemento? Desculpa, porque eu queria até corrigir uma coisa que eu falei ou esclarecer. Respondendo à tua pergunta, você perguntou a questão da relação do antitruste do mercado de trabalho. Ouvindo a Priscila, é importante deixar claro que esse é um caso que eu acho que sim pode ter uma questão antitruste que merece ser investigado, que é muito diferente de trazer a questão trabalhista na análise de atos de concentração, por exemplo. Só para deixar claro quando a gente diz, porque aí eu concordo com a Priscila, essa discussão é uma discussão de cartel, é uma discussão de se tem evidência, se ali existe uma prática anticompetitiva e pode ser sancionada. Isso, para mim, é direito antitruste tradicional. Trazer, clássico, né? Trazer a discussão de aspectos trabalhistas no ato de concentração é que me parece que seria uma visão inovadora, e aí, nesse ponto, eu sou radicalmente contra, tá? Então, só para não confundir o meu ponto ali sobre uma coisa e outra. Eu acho que esse caso não tem nada de direito revolucionário ou moderno diferente, acho que afeta mercado, eventualmente. E só para pegar um gancho, eu acho que na esteira do comentário que eu fiz antes, né, que a gente tem visto uma redução que acho que o Ribas fez também, tem visto uma redução no número de leniências e menos cartéis sendo investigados. Eu acho que uma tendência que a gente detectou lá atrás é que a gente teria mais investigações de trocas de informação sensível, né? Troca de informações sensíveis. E aí a Priscila lembrou bem do caso de autopeças. E só para dizer que é um caso que está aí há quanto? Há mais de 5 anos, eu acho, que está na esteira aí. Mais do que isso. Depois vieram alguns outros casos, esse caso de RH, e ainda a gente não tem uma clareza de qual vai ser o padrão que a autoridade vai utilizar nisso, né? Até houve uma tentativa ali, acho que no caso de RH, de dizer que seria um padrão mais aproximado ao que a Europa aplica, mais tendente até uma regra per se, o que assustou um pouco a todos nós, mas a gente não tem clareza nisso, né, até hoje. O último comentário sobre isso, prometo, é um assunto que me remete um pouco à questão de tabela de honorários, né? Não este caso especificamente, mas voltando ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho tem peculiaridades, eu estava discutindo isso outro dia numa banca, ele tem peculiaridades justamente porque você tem uma isenção para um dos lados, né? Os sindicatos e os trabalhadores, eles podem discutir o tetos, enfim, sem que sejam processados pelo CAD, né? Enquanto que profissionais liberais, por exemplo, não podem adotar esses mesmos arranjos. Então, é uma exceção que o mercado de trabalho, do lado do trabalhador, existe por conta da nossa legislação trabalhista, da CLT, então é uma exceção antitruste da Constituição Federal. E, por outro lado, a gente tem os empregadores que não podem, por seu turno, nem trocar informação, nem combinar o que a gente ainda não tem esse caso no Brasil, pelo que eu entendo, nem combinar a remuneração dos
dos empregados, né, dos executivos, enfim, que é algo que em outros países a gente já está vendo. Mas queria só acrescentar isso. Não, perfeito. Eu só vou, antes de passar a palavra para a Flávia, falar que a gente tem visto essas novas modalidades de condutas colusivas, né? O Bruno falou esse decréscimo de conduta de cartel clear cut. Aí a gente estava falando de troca de informação sensível, a gente tem visto mais. Também quero fazer o registro de que esse ano a gente viu casos de hub and spoke, sendo condenado. Então, acho que a gente está nesse movimento aqui de não ver uma conduta tão clear-cut como o cartel. Acho interessante, já que a gente estava falando de troca de informação sensível, trago também a fala do Barreto de que haverá um manual para avaliação de troca de informação sensível também. Né? Acho que foi até uma pergunta da Pri. Porque a gente tem o guia de gun jumping, que traz alguma sinalização. Os precedentes também não são tão claros, então acho que vai ser bom para a sinalização em relação a esse tipo de conduta que está aparecendo cada vez mais. Agora, partindo para o tema de mercados digitais, eu quero ouvir do Caio. Caio, a gente tem um projeto de lei em discussão na Câmara sobre regulação de plataformas, que é muito semelhante à regulação da União Europeia, o DMA. Eu queria te perguntar se o Brasil ele precisa de uma lei semelhante ao DMA, considerando o controle ex-ante de gatekeepers. Obrigado, Flávia. Assim, primeiro, queria cumprimentar você, a Vivian, todos os colegas que estão aqui. É um enorme prazer participar do IbraCast em vídeo hoje e poder, enfim, conversar com vocês aqui. Primeiro, acho que essa conversa sobre regulação ex-ante, ela é uma conversa que é global hoje, né? A gente está vivendo isso, vendo a Europa com o DMA, mas a gente tem iniciativas em múltiplos lugares, quer dizer, a gente teve a Alemanha mudando a lei de concorrência, atribuindo novas competências para o Bundeskartellamt no artigo 19, a gente tem um projeto de lei na Inglaterra, a gente tem um projeto de lei nos Estados Unidos, enfim, e uma discussão no Brasil. Acho que é legítima essa discussão, ela é uma discussão legislativa, eu acho que ela vai acontecer, mas acho que ela tem que acontecer de forma estruturada, acho que ela tem que levar em conta as experiências que estão ocorrendo no mundo. Acho que o Brasil não tem nenhuma razão para correr à frente dessa discussão, na minha visão. Acho que tem muito para a gente aprender em como diferentes estratégias estão sendo implementadas. E para explicar um pouco o que quero dizer com isso, eu acho que o DMA fez uma estratégia de estabelecer uma série de obrigações ex-ante, uma vez definido um gatekeeper, né? Então, tem lá os artigos 5º e 6º do DMA, que vem e listam essas obrigações e fica algo bastante rígido e pré-definido e que agora está sendo implementado. Mas se você pensar na estratégia alemã, por exemplo, uma estratégia muito mais flexível, onde você define as empresas que são de significância relevante para múltiplos mercados, por exemplo, e aí o Bundeskartellamt tem bastante flexibilidade em definir quais são as obrigações que vão se aplicar a cada uma dessas empresas. Eu acho que tem vantagens em ter alguma flexibilidade aqui, por exemplo. Então, a gente entender como é que vai se comportar o que está acontecendo na Alemanha versus o que está acontecendo na Europa, por exemplo, eu acho que é algo bastante útil para uma jurisdição como o Brasil, e a gente poder aprender com acertos e erros que estão acontecendo em outras jurisdições. Então, o que eu acho é que a gente precisa aprofundar essa discussão, não embarcar numa cópia de um modelo A, B ou C, entender aspectos positivos e negativos das diferentes estratégias e pensar no que pode ser interessante e importante para a gente aqui. Eu acho que a gente ainda não está lá. Tá? Eu acho que esse projeto de lei é um projeto de lei que fica num grande nível de generalidades, né? Ele traz certos princípios de não discriminação, traz uma definição super abrangente do que seria o nosso gatekeeper aqui, né? Esse controlador de acesso. Eu acho que a gente ainda precisa amadurecer bastante essa discussão aqui. Acho que o CAD tem um papel nessa discussão e nesse amadurecimento. Acho que isso é importante que o CAD participe, como vem participando dessa discussão, e que leve em conta seus próprios desafios e os desafios de implementação da política de defesa da concorrência em mercados digitais e os aprendizados que o CAD está tendo nessa implementação, que eu acho que não são poucos, isso que eu queria ressaltar também.
O CAD tem ampliado sua atuação em condutos unilaterais. Eu acho que a reflexão do CAD sobre fusões verticais e conglomeradas em mercados digitais também tem sido aprofundada, e a gente vai ver cada vez discussões mais complexas em termos de desenho de remédios também, e eu acho que tudo isso informa a discussão legislativa sobre qualquer regulação ex ante. Ninguém faz uma regulação ex ante no vazio ou no vácuo. Você está regulando algo que você identificou questões. É o que, por exemplo, aconteceu no Brasil com o setor de meios de pagamento. O CAD começou a identificar questões de meios de pagamento, veio uma lei em 2013, atribuiu competência para o Banco Central. Muito do que o Banco Central fez foi na esteira do que o CAD identificou como potenciais problemas ali. Eu acho que esse é o tipo de relação que é saudável, que é interessante, que desenha estratégias que podem ser positivas e que aprendem e que tem um aprendizado institucional embutido nela. Então, é um pouco essa minha visão aí, Flávio. Obrigada, Caio, concordo com você, e eu queria que o René comentasse também sobre esse tema, e principalmente considerando essa falta de homogeneidade das jurisdições, né? E muito se fala do papel da Anatel também, né, nesse projeto de lei, e eu queria entender se seria viável a gente ter uma única agência reguladora para esse tema, ou se seria uma cooperação de agências. Isso. Obrigado, Flávia. Primeiro, parabenizar você, também a Vivian, pela condução do IBRAcast durante todo esse tempo, 4 anos. É realmente uma forma de nós trazermos a informação dessa matéria que nós dedicamos às nossas vidas para um público mais amplo. Bom, acho que é interessante a discussão de mercados digitais. O Caio colocou a discussão sobre o DMA. Também em relação à discussão do DMA brasileiro, claramente nós não temos ainda um amadurecimento a respeito dessa discussão do ponto de vista regulatório, o que nos coloca como advogados de antitrust para uma discussão sobre o que faz o CAD durante esse tempo, enquanto não se tem uma regulamentação a respeito, né? Eu estou me referindo, obviamente, a situações de condutas unilaterais que acontecem no âmbito de mercados digitais e que, na realidade, justamente por ser uma análise ex post, ou seja, vai se examinar a conduta do agente de mercado justamente depois de que a conduta foi realizada, e quais são os desafios que se coloca para o CAD. Né? Na realidade, nós temos um problema, primeiro, de perigo na demora na atuação do CAD, mas muitas vezes, justamente pela dinâmica, perigo da demora, justamente porque os mercados digitais eles acontecem rapidamente. Nós sabemos que 6 meses de duração, 6 meses já o mercado pode ter mudado, 1 ano pode ter mudado, e nós sabemos que o CAD, os processos administrativos, eles levam, obviamente, muito mais tempo que isso na instância da ESG. E, obviamente, que então eu estou apontando, por falar de perigo da demora, estou apontando muitas vezes que isso pode levar o CAD a ter que considerar a adoção de medidas preventivas, e para isso o estudo muito próprio precisa ser feito em relação à probabilidade do direito. E aí o estudo a respeito do mercado em específico, dos efeitos provocados, com provas, com evidências, significa justamente que o CAD vai, dentro de uma coordenação própria, ele vai ter que ser ágil e ter também informações para poder fazer essa coleta e também joerar as informações de maneira muito rapidamente para chegar a uma medida preventiva que seja eficaz do ponto de vista de tempo. Então, vejo isso, acho que existe uma questão importante, você colocou, Flávia, sobre a questão de coordenação, cooperação. Acho que o desenho institucional hoje que se pensa da Anatel, ele ainda está sendo profundamente discutido, do que eu entendo. Essa é uma intersecção entre aqueles que atuam com direito das telecomunicações, direito da concorrência. Eu entendo que tem algumas questões, não sou especialista em telecomunicações, mas sei que tem algumas questões importantes serem resolvidas, e embora a Lei Geral de Telecomunicações ela dê também competência concorrente à Anatel para averiguar algumas questões de práticas anticoncorrenciais. Então, acho que são pontos a serem tratados. O melhor é que isso seja feito por lei,
né? Eventualmente pode-se fazer acordos de cooperação, mas obviamente fazer isso por lei vai dar a estabilidade necessária, segurança jurídica para todos os agentes econômicos. Sim. Só um comentário, René, a respeito dessa questão da concorrência entre a Anatel e CADE, né? Hoje a gente teve um evento, um dos painéis foi justamente sobre propostas de DMA e inteligência artificial. E justamente nesse ponto a gente convidou o superintendente de competição da Anatel, José Borges, que falou, bom, do meu lado, nós como agência, a gente está há 26 anos tratando com desenvolvimento de tecnologia. Então a gente lidou desde as primeiras gerações, agora implementamos o 5G já pensando no 6G. Então a gente tem plena capacidade de lidar com essas mudanças de mercado, inclusive com os desafios concorrenciais que dessa mudança advém. Então, e aí um contraponto que a gente teve do conselheiro Vitor Fernandes, falando, bom, mas se você pegar, por exemplo, o DMA, todas as disposições, capítulo, item por item, cláusula por cláusula do DMA, são decorrentes de algum caso antitruste. Então, na verdade, a autoridade antitruste é quem lida com aqueles casos. E aí a gente tem discussões sobre a velocidade, de como lidar com esse tipo de conduta, né, que já foi dito aqui, que vale para todas as condutas unilaterais. Então, é um debate para a gente prestar atenção e que acho que a gente vai ter participação como comunidade antitruste muito grande. Eu vou só fazer um comentário muito rápido, até pegando o gancho do que o conselheiro Vitor falou. Ele menciona, né, os artigos do DMA, eles decorrem de condutas que foram objeto de condenação na Europa. E aí, pegando o gancho do Caio, no Brasil, a gente ainda não tem essa jurisprudência toda em relação a determinadas questões do mercado digital. Então, já tornar isso necessariamente anticompetitivo, antes de haver uma evolução, é mais um dos pontos de observação que pode ser importante. Só para dizer que, de fato, o debate é grande e tem muita sensibilidade envolvida ali, né, em relação a esse aspecto. Posso só complementar um ponto sobre o que o Ribas falou, Flávia? Eu acho que essa questão da transposição, e fazendo referência ao Borges, né, transposição de uma regulação focada em infraestrutura para uma regulação focada na economia digital, acho que não é necessariamente a forma mais adequada de a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem problemas de outras naturezas estão sendo discutidas quando a gente está falando de questões competitivas em mercados digitais, que não são equivalentes, por exemplo, às discussões lá na origem de Essential Facilities em telecomunicações. A gente está falando de outros tipos de acesso, outros tipos de compatibilidade, outros tipos de discriminação, que são com nuances diferentes, que exigem remédios diferentes. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, independentemente se é a Anatel, se é o CAD, se é uma terceira agência que tem que ter essa competência. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de não transpor ideias de regulação de infraestrutura tradicional para mercados onde os problemas aparecem de uma forma diferente e as soluções provavelmente vão exigir remédios diferentes. Acho que isso a gente tem que ter cuidado mesmo. Certo, René, eu vou continuar com você, mas eu vou mudar o tema. Agora a gente vai falar sobre cartéis e instrumentos de detecção. A gente já falou um pouquinho aqui sobre os novos tipos de cartéis, a gente comentou há pouco, e também já falou de um dos instrumentos de detecção, que é o principal, que é o acordo de leniência. Mas a gente tem outros instrumentos, por exemplo, as buscas e apreensão. E nos últimos anos teve um arrefecimento também do número de buscas, mas eu não acho que isso está restrito ao CAD, de forma geral, né? Acho que o Ministério Público teve de forma geral uma diminuição do número de buscas. E até foi comentado num dos painéis hoje que o grupo de combate a cartéis do Ministério Público ele foi extinto. Mas a gente sabe que os cartéis não se extinguiram, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esses outros instrumentos, principalmente a busca e a apreensão. A gente sabe que tem um custo grande para a autoridade, para ela implementar uma busca e apreensão, porque envolve muitos atores, né, atuando concomitantemente. E nessa perspectiva de novo governo, né, será que a gente está mais otimista ou mais pessimista em relação à utilização desse instrumento? Flávia, ótima pergunta. Eu vou trazer um pouco a perspectiva internacional. Acho que vários de nós fomos, semana passada, para a International Bar Association,
E lá é possível conversar com vários advogados e advogadas, especialmente de Bruxelas, né? O que se fala em Bruxelas é que vai ter uma onda de leniência ou de casos de cartéis. E aí você pergunta, bom, mas qual que é a base, né? Fala, olha, ninguém te dá uma base objetiva, mas a percepção, que eu acho que vem um pouco até de livro-texto, né? Na linha de que, olha, nós passamos por uma crise, que foi pandemia, os preços, eles subiram, obviamente, tivemos um efeito inflacionário persistente, ele continua, especialmente na Europa, Estados Unidos, mas falando especialmente de Europa, isso tem feito com que a Comissão Europeia, então, esteja atenta justamente ao movimento e ao comportamento de determinados mercados, justamente para verificar se existe alguma situação de colusão pós-crise, né? Eu acho isso bastante interessante. Obviamente que o mais fácil seria se valer do instrumento de detecção clássico, ou pelo menos o mais estabelecido, que é a leniência, justamente porque você já tem a prova direta na mão, obviamente que isso facilita a vida da autoridade. Então, eu fico me perguntando se nessa situação se vai começar a se utilizar do que se fazia antes do programa de leniência, que era justamente fazer o acompanhamento de preços, verificar o comportamento dos agentes, verificar se existe racionalidade e, a partir daí, se lançar as investigações. Acho que é um caminho mais longo. Por outro lado, me parece que a autoridade concorrencial precisa, obviamente, fazer esse acompanhamento, né? Então, acho que a Comissão Europeia vai fazer isso, acho que isso pode virar uma tendência, acho que aqui no Brasil houve, obviamente, aquele processo de acompanhamento de preços que foi feito e que teve um acordo com o Senacom para que isso fosse feito via Senacom, especialmente preço abusivo, mas não se falando disso, acredito que, especialmente com o anúncio hoje da cooperação, seja com CGU, CAD, acho que é possível ter alguma maior eficiência nos recursos que são escassos por parte dos dois órgãos e, com isso, ter uma maior dedicação a esses casos. Mas é muito difícil, né? Porque, na realidade, a autoridade precisa ter um mínimo de elemento, obviamente, para poder lançar uma busca e apreensão, obviamente que isso depende de autorização judicial. Se não tiver os elementos mínimos de colusão, a gente sabe que apenas paralelismo de preços não é suficiente, então a tendência é ficar um pouco na mesma. Então vamos ver como é que o CAD vai lidar com isso. Mas a tendência seria de aumento de casos e vamos ver como é que isso também se reflete aqui no Brasil. Bom, René, apesar de você não ter dito expressamente, eu entendi que você está mais otimista. Então, Bruno, você está otimista ou pessimista em relação ao combate a cartéis? Eu acho que tem duas discussões aqui. A primeira discussão que a gente tem ouvido há anos é por que nós temos menos leniência. Tá? Um debate que acho que não vou entrar muito a fundo aqui, mas são dois elementos que sempre aparecem. O custo da leniência, principalmente o custo de uma leniência global, e as ações reparatórias, né? E a natureza das investigações que nós temos visto aqui, e nós ouvimos questionamentos aqui, inclusive, de gente que veio da Europa, que diz que, olha, preciso ver a qualidade das leniências que estão chegando na Europa, né, mais do que os números, né? Mas a percepção que a gente tem é que são investigações mais locais, né? São investigações mais locais, talvez o custo não seja o grande elemento, mas nós temos também uma nova lei que vai estimular a reparação. E uma discussão que chegou na Europa é a extensão da imunidade para as ações reparatórias, né, para a responsabilidade civil. É uma discussão que vai chegar aqui. Então, acho que essa é a primeira discussão. E a segunda discussão é detecção, né? E aí, o que aconteceu? As empresas aprenderam e não fazem mais cartel, elas se sofisticaram, ou simplesmente a gente tem mais dificuldade em detectar porque a leniência não funciona? E eu acho que a resposta é um pouco de cada uma dessas coisas, né? E aí o René falou de alguns elementos de detecção. Acho que vale lembrar que na parte de cartel e licitação nós temos esse convênio agora, e nós temos o projeto Cérebro do CAD, que eu acho que nesta parte nós temos um bom instrumento. E eu queria lembrar também, eu acho que o DE tem uma função importante aqui, né? Se a gente olha o Reino Unido, lá eles têm lá os estudos setoriais, os estudos de mercado, que podem, inclusive, embasar investigações. Por que não usar isso aqui, né? Então, acho que o DE é muito bem estruturado como está,
pode ser um bom elemento, ou um bom instrumento de detecção de problemas em setores. E aí vai se avaliar o porquê desses problemas, né? Super interessante, só vou fazer um fechamento em relação a esse tema, porque a gente ouviu da unidade de leniência aqui no painel de que há pelo menos 10 acordos de leniência em andamento. Então, não é 10, acho que a gente pode ser otimista para falar pelo menos 10. Não deve ser muito mais do que isso, mas pegando também o gancho do que o René falou, a gente também ouviu da unidade de leniência que tem casos internacionais dentro desses acordos, né? Pelo menos a metade deles são relacionados a cartéis internacionais, a investigações internacionais. Agora eu queria passar para a Priscila, para a gente falar do tema de contencioso antitrust. A gente vê o movimento da PFE tentando se aproximar muito do judiciário, tentando reduzir significativamente esse estoque de mais de 3 mil ações de nulidade e outros tipos no judiciário. A gente viu o encerramento de um grande caso, né, Nestlé Garoto, dando fim aí a essa problemática que a gente vinha lidando. E eu queria saber a perspectiva, Priscila, que você tem visto em relação a esse tema. Obrigada, Vivian. Na verdade, eu não vou falar de ação de reparação de danos, que acho que também é um tema que foi muito comentado aqui, mas justamente da litigar contra o CAD, né? Que é uma prática que vem, ou seja, existem aí, o número não está correto aqui, não sei, mas quase 3 mil ações, estou entendendo que existem quase 3 mil ações judiciais contra o CAD. Eu tive a oportunidade de participar recentemente, no ano passado, de uma negociação que teve sucesso e que encerrou um contencioso também contra o CAD. E acho que a dificuldade que os advogados, as partes e o próprio CAD experimentaram, né, nesse caso, foi a falta de procedimentos, né, para lidar com esse assunto. Então, como que tramita um acordo judicial, né, precisa ter aprovação do plenário, e acho o caso Nestlé Garoto um exemplo muito interessante, porque até então o que a gente tem visto os acordos que são firmados judicialmente, eles são homologados pelo plenário do CAD, mas é uma decisão que o presidente do CAD toma e leva para homologação. O caso Nestlé Garoto foi muito interessante porque ele teve essa mesma, vamos dizer, foi um despacho, né, do presidente, encerrando esse contencioso de 20 anos, mas ele teve praticamente um novo julgamento, né? Foi até um tema que eu observei num podcast recente sobre isso. A Vivian falou para não podia fazer propaganda, mas, enfim, o podcast da UIA, não me contenho aqui, que ficou muito interessante, justamente discutindo o caso Nestlé Garoto 20 anos depois, aprovado pelo CAD, né? E esse caso foi interessante, me chamou a atenção, porque houve praticamente um novo julgamento, onde todos os conselheiros do tribunal emitiram voto, inclusive entrando na discussão do mérito do mercado, que o mercado hoje seria um mercado diferente e o que justificaria uma decisão também distinta em relação à decisão de veto que o CAD adotou há 20 anos atrás. Mas acho que a constatação principal que eu queria deixar aqui como um ponto é justamente a falta de procedimento para orientar as partes envolvidas no contencioso contra o CAD, né? Como compor, né? Eu concordo com a Bárbara, eu acho que a composição é importante. Esses casos judiciais, principalmente casos aí de tantos anos, é importante que se resolva esse contencioso. Mas não tem um procedimento, não tem uma clareza para as partes em relação a isso, que seria interessante que o CAD, que tenha adotado tantas iniciativas positivas de guias, diretrizes, cartilhas, que também orientassem em relação a essa temática. O Pri, inclusive, há um grupo de trabalho do CAD pensando nessa parametrização dos acordos judiciais. Então, essa iniciativa está em andamento, sim. Bruno, você quer complementar alguma coisa que a Priscila falou? Eu ia mencionar o que você acabou de falar, Vivian, que acho que tem consultores contratados pelo CAD para olhar esse ponto. O que eu tenho sentido é que existe uma
predisposição, por assim dizer, da Procad em tentar reduzir essa litigiosidade. Eu acho que o desafio é como fazer de uma forma balanceada, né? Porque, obviamente, se você estimula muito esses acordos e se você tem grandes níveis de desconto, né, você pode estimular ainda mais a litigiosidade dessas questões. Então, acho que esse é o grande desafio. E vamos ver o que sai desse estudo. Aí, uma das coisas que se discute, inclusive, é uma possibilidade até de mediação, né, de utilizar a mediação entre as partes para tentar chegar a algum tipo de acordo. Só também para dar algumas informações adicionais, porque a gente também está envolvido em vários desses acordos e a maioria, se não 100%, são acordos que são públicos, né? Então, lá no site do CAD. E você falou em desconto, Bruno, mas assim, a gente não vê nenhuma flexibilização da Procuradoria e do Judiciário em ter algum tipo de desconto no valor da multa, né? Se corrige monetariamente e vai pagar o preço tal como você pagaria na multa. O que a gente pode estar vendo é um parcelamento da multa, né? E aí a questão dos honorários de sucumbência no caso a caso. Se me permite, Vivian, o que eu acho que é um grande impeditivo para que tenha composição nos casos justamente de conduta que devem ser a maioria, porque desde que a nossa lei é de análise prévia de ato de concentração, a gente não tem mais situações como Nestlé Garoto. Então, qual é o grande contencioso contra o CAD? Em condutas. E aí, justamente, o tema e eu já ouvi isso também da Procuradoria do CAD, de que não podemos alterar o valor fixado pelo tribunal, então que a decisão do tribunal é soberana, como não pode ter um ajuste em relação a valor. Eu entendo que esse litígio, claro, na grande maioria dos casos, tende a se perpetuar, porque as pessoas vão querer discutir até o final a questão monetária, que é a principal questão, né? Certo, vou passar aqui para a Bárbara, e a gente falou de mercado de trabalho, vamos falar sobre sustentabilidade, que é outro assunto que vem sendo discutido internacionalmente, gradualmente tem sido também discutido no Brasil pelo CAD. A gente viu 2 grandes casos, né, com umas certas abordagens, uma distinta da outra, e queria ouvir um pouco de você sobre esse tema. Perfeito. Eu acho que, na mesma linha do que eu comentei em relação ao mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em trazer elementos externos ao concorrencial para dentro da análise do ato de concentração. Então, retomando o que eu falei em relação ao mercado de trabalho, acho que já tem, inclusive, um posicionamento do CAD em relação à opinião que foi dada pelo Ministério Público do Trabalho em relação a levar em consideração questões trabalhistas, e foi manifestado que as questões seriam separadas. E me parece que esses 2 casos que a gente tem, né, tem o caso de Catena X, depois tem o caso do software de B2B, que tem informações sobre a cadeia acho que alimentos e produtos de agricultura, com dados relativos à sustentabilidade. Eu tenho uma visão de que, independentemente do mérito da decisão do caso, e até me parece mais fácil para o que eu vou trazer aqui, falar desse segundo caso. O segundo caso, ele foi aprovado, mas ele foi aprovado, na minha visão, dentro da análise tradicional do antitruste, que é: concorrentes estão colaborando, e para que eles colaborem você tem que ter cautelas na troca de informação por meio de firewalls e que tipo de informação vai ser trocada, etc. Então, eu tomaria um pouco de cuidado ao dizer que, quando o CAD aprova esse segundo ato de concentração, ele incorpora a questão da sustentabilidade como elemento de aprovação, porque me parece que ele volta para uma análise tradicional, de alguma maneira se conecta com a discussão que a gente teve em mercados digitais, com a questão de mercado de trabalho, que é: o direito antitruste, ele tem os elementos necessários para a aplicação da lei, independentemente do mercado onde eles se aplicam. E eu não tive a leitura, pode ser uma leitura equivocada minha, evidentemente, mas eu não tive a leitura de que esse caso mais recente foi aprovado porque o objeto da análise era um objeto que tratava de sustentabilidade. Ele traz esse tipo de elemento. E a minha leitura é que o CAD não está pronto, e quando eu digo está pronto, não quer dizer que um dia ele estará, mas eu digo, a visão que eu tenho do CAD é que o CAD não concorda em relativizar
aspectos concorrenciais para trazer o elemento da sustentabilidade. A gente sabe que essa é uma discussão muito grande, que tem acontecido em diversas jurisdições. É importante dar previsibilidade e segurança em relação a esse assunto. Então, me parece que é muito positivo que as autoridades estejam discutindo isso, né, ao redor do globo. Mas, exceto na Europa, onde isso talvez já haja uma sinalização um pouco maior de que esse elemento seria trazido, minha visão é de que hoje no Brasil a gente tem que continuar trabalhando com o ferramental que a gente tem e, eventualmente, pode ser trazido um tema de sustentabilidade na discussão, mas não como elemento de aprovação. Pelo menos essa é a minha leitura da jurisprudência hoje do CAD e de como o CAD vem se manifestando. Acho que queria escutar um pouco a leitura desses casos do Caio e também a perspectiva da incorporação de tal elemento em uma análise. Obrigado, Vivian. Eu acho que concordo com a leitura da Bárbara sobre esses casos. Eu acho que de fato, o CAD adotou uma postura que foi uma postura de, enfim, aprovar os casos com as salvaguardas que ele entendia necessárias para garantir a continuidade da competição. Eu acho que esse foi a estratégia adotada. Até depois do segundo caso, teve um artigo muito interessante publicado pelo conselheiro Vitor Fernandes no ProMarket, onde ele faz essa avaliação e fala, acho que ele define, se eu não me engano, as autoridades como as autoridades agnósticas, quer dizer, que não são aquelas que estão implementando a questão da sustentabilidade como um objetivo adicional, mas que estão tentando olhar como permitir esse tipo de cooperação sem perdas concorrenciais. Dito isso, eu acho que a gente vai ter que ter uma reflexão mais profunda sobre esse tema. Acho que esse é um tema que veio para ficar. Eu acho que ele é um tema que vem na esteira de uma profunda transformação econômica que a gente vai ter que passar. Eu tive recentemente numa discussão do novo livro do Charles Sable, que chama Fixing the Climate, né, em que ele parte do que ele estava propondo, ele falou, gente, a gente vai ter que transformar nossa forma de produção nos próximos 50 anos completamente, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de transporte para fins de emissões, enfim. Então, isso vai ser uma transformação muito profunda. Isso vai levar a gente a ter que pensar em novas formas de cooperação que vão ser adequadas e que, eventualmente, vão mudar patamares de preço em alguns mercados. Então, se houver, por exemplo, uma organização dos grandes compradores de produtos agrícolas, de não comprar mais produtos agrícolas, né, de boicotar produtos agrícolas em locais onde exista desmatamento, por exemplo, é algo que vai ter um objetivo claramente pró-sustentabilidade, pode ter impactos competitivos, mas a gente talvez tenha que começar a pensar mais profundamente sobre esse tipo de coisa. Assim. Eu acho que a gente vai ter um esforço coletivo, global, em múltiplos mercados, que a gente vai ter que levar em consideração aqui. Acho que um outro aspecto que é interessante é que em atos de concentração isso também vai se colocar, porque eu acho que a gente vai viver um momento de muita incerteza, a gente vai viver um momento de transição de mercados. Essa história de mercados em declínio, que a gente até viu na discussão do mock trial aqui do evento que está terminando hoje, é algo que a gente vai viver com muito mais intensidade. Vão ser múltiplos mercados em declínio simultaneamente, que vão estar se reorganizando, cujas estruturas de mercado vão estar mudando profundamente e que vão ter que ser levadas em conta dentro de uma perspectiva mais ampla sobre sustentabilidade. Então, eu acho que a gente está no início dessa conversa. Eu acho que é uma conversa que as autoridades têm que fazer de forma muito transparente. Eu acho que isso não significa uma revolução nos objetivos do antitruste, mas significa, sim, levar a sério que a gente vai ter um esforço coletivo global em múltiplos mercados que não vai ser trivial e que a gente vai ter que adaptar algumas coisas que eventualmente a gente tratava com muito mais dificuldade ou com muito mais restrição para falar, não, em certas circunstâncias talvez isso faça sentido, porque temos outros objetivos no jogo aqui também. Acho que esse é um desafio que a gente tem pela frente, eu acho que a gente não está lá, concordo que a leitura do CAD hoje, para mim, é exatamente a que a Bárbara colocou, mas eu acho que a gente está entrando num novo momento dessa discussão e é um momento de desafios grandes sobre ela. Se eu puder, Vivian, fazer uma observação, e aqui concordando com o Caio, fazendo um jabá, Vivian, eu sei que você não gosta, mas tem um podcast muito bacana chamado Curious Amalgam, que é da ABA, do Antitrust Section, e trouxe recentemente uma discussão exatamente com o James Modrell, talvez alguns de vocês conhecem, que é um sócio do Norton Rose, e ele faz um mapeamento sobre essa discussão na Europa. Aparentemente, a autoridade holandesa
um pouco mais à frente na discussão, CMA tentando, a Comissão Europeia com alguma timidez, o americano aparentemente por hora, pelo menos, bastante cético. Então acho que essa discussão vai vir, ela vai vir mais forte. Eu acho que no Brasil talvez tenha uma discussão adicional, que é o nosso arcabouço institucional, com muita independência das agências e do CAD. E aí quando você inclui nesse debate uma discussão seja de trabalho, seja uma discussão ambiental, e o CAD, eventualmente com poder de decisão, sem um órgão superior, um Conselho d'État, uma estrutura que harmonize essas discussões, você teria, no final do dia, o próprio judiciário entrando nesse debate. Então, acho que a gente vai ter que fazer essa reflexão, mas vai ter uma reflexão em conjunto, também institucional, para que se possa avançar nessa temática, sem, obviamente, ferir os interesses. Eu concordo, Tito, porque até um report do ICC previu os deals que não avançaram em relação à colaboração entre concorrentes com esse viés de se ter mais sustentabilidade nas suas cadeias. Então, acho que é uma reflexão importante até para a gente poder viabilizar esse tipo de acordo entre concorrentes com esse propósito. Flávia, agora a gente vai falar... Bom, agora é o último tema. Sobre atos de concentração e inteligência artificial. Já que a gente está falando, o Caio falou bastante de transformação, eu acho que esse é um tema que vai trazer bastante mudança para a nossa prática, né, da advocacia concorrencial. Hoje de manhã, o Alexandre Barreto trouxe um vídeo institucional do CAD sobre o novo sistema de notificação de atos de concentração, que é o e-Notifica, e que traz aí bastante mudança, principalmente para a gente, né, os advogados, que a gente vai ter um sistema novo de notificação, que tem recursos de visual law, tem a utilização de algoritmos e uma aprovação dos atos de concentração praticamente automática pelo sistema, e principalmente os casos sumários. Então, Tito, gostaria de te ouvir sobre isso, aspectos positivos e negativos da inteligência artificial nessa seara. Boa, obrigado, Flávia. Tirando um pouco o chapéu de advogado antitruste, botando um pouquinho o chapéu de gestor, esse certamente é daqueles temas que a gente é obrigado a refletir diuturnamente hoje no escritório de advocacia, e talvez tentando trazer aí 3 dimensões, sabendo que tem inúmeras dimensões para a gente tratar o tema de inteligência artificial, e eu vou de maneira muito breve falar um pouco de trabalho, e eu acho que talvez seja interessante mais para a turma jovem, esse assunto de trabalho e substituição do trabalho, falar um pouquinho de regulação e falar muito brevemente de enforcement. Eu acho que quando a gente fala de trabalho, a gente está vivendo, obviamente, o hype do chamado ChatGPT moment, e de todos os outros chatbots baseados em LLMs, né, nos Large Language Models, que passaram a criar conteúdo, seja ele um conteúdo visual, seja ele um conteúdo escrito, seja ele um conteúdo de áudio. Isso mudou, mas, obviamente, a inteligência artificial não começou com o ChatGPT, isso é muito mais antigo. Alguns de nós aqui mais velhos vão se lembrar do Deep Blue, quando ele ganhou uma partida de xadrez do Kasparov, que era um grande enxadrista russo. Tinha o Karpov e Kasparov, ele ganhou do Kasparov. Pouco mais recentemente, o Watson ganhou o Jeopardy, que é um programa interessante de perguntas e respostas, um programa da década de 60 americano, e que o programa basicamente mostra a resposta e você tem que dar a pergunta. Então ele tinha uma lógica de um quiz diferente. E a gente chega aqui em 2023 com diversos momentos nessa cadeia, com períodos de mais e menos avanço, e a gente chega em um período de muito avanço por uma razão básica, que é o aporte colossal de investimentos em ferramentas de inteligência artificial. E aí eu acho que seria ingênuo nós acharmos que a advocacia vai estar ausente desse processo. Ela vai ter acesso, ela vai incluir, obviamente, a medicina, o marketing, a economia, e, obviamente, que o direito também vai ser afetado. A minha visão pessoal é que eu acho que a gente pode gerar aqui uma certa desalavancagem em relação aos escritórios de advocacia de uma forma geral, mas também pode destampar muitas e muitas oportunidades. Então, coisas que a gente gasta muito tempo hoje fazendo e que certamente não tem grande capacidade analítica, evolução analítica, vão poder ser transformadas e feitas por alguma ferramenta de inteligência artificial, sobrando tempo para coisas que hoje a gente sequer vislumbra que elas possam acontecer. Então eu tenho uma visão otimista, mas entendo que vai haver sim uma transformação. E acho que a inteligência artificial ainda está numa fase grande de mudança. Falta incluir um pouco de lógica. Quando a gente tiver esse tripé
de capacidade de processamento de informação, lógica e simbologia, símbolo aqui, a gente está falando de linguagem, seja ela qualquer formato de linguagem, a gente vai ter uma ferramenta muito poderosa. Essa é a primeira dimensão. Uma segunda dimensão, obviamente, que é da regulação, e acho que essa era uma preocupação que os advogados tinham, acho que a sociedade tem em relação à regulação de inteligência artificial. Aparentemente, esse período de uma certa orfandade está parecendo que os Estados Unidos querem assumir essa liderança na regulação. O Biden tem feito alguns movimentos. Bom, a própria indicação da Lina Khan é simbólica nesse sentido, acho que não tem a ver só com inteligência artificial, mas com tecnologia de uma forma mais ampla. Recentemente, ele deu uma ordem, um decreto, que junta diversas agências com o objetivo de regular também inteligência artificial. A SEC, recentemente, também produziu um documento que acho que está em consulta pública para a área de investimento, ou seja, você vê muitos movimentos na parte de regulação e, na minha leitura, os Estados Unidos vão assumir essa liderança. E eu acho que, por último, e que eu acho que também nos interessa, é a parte de enforcement, né? E aí a gente aqui não está falando, talvez aqui conversando um pouco com os dois aspectos. E aí tem um documento interessante do CMA, chama Report on AI Foundation Models, chamado FM Report, e que ele basicamente relaciona as discussões, tanto para controle de condutas como para controle de estruturas, como as autoridades devem olhar a inteligência artificial. E aí você tem, por exemplo, a situação dos integradores com uma preocupação downstream, ou seja, você tem inteligência artificial e você tem embaixo integradores utilizando essas ferramentas, e em upstream a própria estrutura computacional. Você vai precisar de muita estrutura computacional para que esses modelos possam rodar. Então, acho que aqui se abre uma avenida de trabalho para nós, advogados antitruste, que é de um enforcement na área de inteligência artificial. De novo, falei de 3 breves dimensões, mas esse é um tema vastíssimo e que eu acho que vai impactar a todos nós. Muito bom, Tito, obrigada. Para fechar, eu vou passar para você, Renê, sobre esse tema em 3 minutos. Obrigado, Flávia. Eu acho que o Tito tocou em alguns temas bastante interessantes, né? Eu procuro colocar a minha reação em relação à inteligência artificial de maneira positiva, né? Eu acredito que ele pode, nas nossas equipes, nos escritórios de advocacia, ela pode servir como meio de formação ou de treinamento para os nossos estudantes, advogados, né? Eu acho que a grande questão da inteligência artificial, pelo menos naquilo que se refere à generativa, é você fazer perguntas de maneira apropriada, porque senão, obviamente, o resultado da sua query ela não vai levar a um resultado interessante, né? Então, acho que isso é uma forma de se treinar, né? Uma crítica que se faz à própria formação jurídica no Brasil é que muitas vezes a gente tem uma formação muito conteudista, muitas vezes relacionada a adquirir conteúdo para ter a resposta, mas muitas vezes a gente não é treinado a fazer perguntas adequadamente, que é justamente quando a gente consegue criar a capacidade analítica apropriada. Então, acho que tem uma oportunidade aí, né? Acho que tem um ponto relevante que é a questão da regulação, né? A gente já viu tanto os Estados Unidos com o Executive Order do Biden, que soltou aí tem 2 semanas, também a Comissão Europeia também está trazendo uma iniciativa que ainda está sendo gestada. Existe uma coordenação por parte dos países, é isso que foi apurado. Então, a gente vai ver muito movimento em relação à inteligência artificial. Trazendo para a nossa atividade, né, nos atos de concentração, a gente viu hoje o anúncio justamente por parte do iNotifica. Acho que é uma novidade, acho que é interessante. A gente, como advogado, nós lidamos com os problemas dos clientes. Os clientes, eles querem uma solução que seja tempestiva. Então, muitas vezes, para os casos sumaríssimos, é melhor mesmo que se tenha uma decisão rápida. A SG ela já atua de maneira rápida nesses casos, passará a atuar de maneira ainda mais. Acho que o ponto de atenção é que, para nós advogados, muitas vezes é questão da antecipação da decisão que virá, justamente porque o CAD passa a ter acesso a um banco de dados que nós não temos. Então, vai ligar não só com KNAI e outras fontes de informação,
que nós não temos. Isso pode, em algum momento, criar uma incerteza quanto ao dimensionamento de mercado, participações de mercado, etc. Mas isso é algo que nós vamos ter que lidar no dia a dia, mas já mostra o que concretamente você se valer de uma ferramenta de inteligência artificial pode, na realidade, criar uma pressão na nossa atuação já imediatamente, já com o iNotifica. Achei super interessante esse programa iNotifica, mas acho que ele vai além disso, ele tem uma pegada até de early termination, pelo que eu senti que vai ser o próximo passo. Não vai ser só uma plataforma em que você vá notificar o ato de concentração. É esperado também, num momento em breve, que a gente tenha o early termination como um elemento mais de celeridade em relação aos casos sumários. Acho que com isso a gente encerra esse episódio do IbraCast e a gente queria agradecer a todos e aos brilhantes painelistas aqui que estão super sempre contribuindo com o IbraCast. Obrigado pelo convite. Obrigada.